Olá, bom dia! Aqui é o professor Eurivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Nubank. E o tema deste vídeo é: o que aconteceu com o Nubank? Os clientes do Nubank, muitos receberam esse aviso ou por e-mail ou até mesmo ao abrirem a plataforma com a seguinte informação: aviso importante, Nubank. Este emissor teve suas atividades encerradas pelo Banco Central. Sua custódia aqui no Nubank será ajustada quando você receber cobertura do FGC. É uma informação gravíssima. Gravíssima. O Nubank enviou uma notificação por engano. Deixei aqui em negrito para dar um destaque especial. Como é que ele enviou uma notificação por engano para diversos clientes, informando o encerramento das atividades e uma suposta liquidação determinada pelo Banco Central? A instituição financeira esclareceu que o susto foi causado por um erro operacional pontual e reforçou que continua operando normalmente. O banco confirmou que todas as suas licenças estão ativas, a plataforma continua segura e nenhum dado do cliente foi comprometido. A mensagem que circulou pelo aplicativo e por e-mail orientava erroneamente os usuários a buscarem o FGC. No entanto, tudo não passou de um erro interno. Complicado, né? Complicado. Os clientes reagiram com bastante surpresa, medo e confusão. Muitos usuários receberam notificações no aplicativo e e-mails falsos, alegando que o Banco Central havia decretado a liquidação extrajudicial do Banco Digital, o que gerou um pânico generalizado e movimentações para garantir a questão do reembolso pelo FGC. Lembrando que o FGC ele reembolsa até R$250 mil por CPF de determinados tipos de operações financeiras. Não é para tudo não. Após o susto, o sentimento dos clientes dividiu-se em alguns pontos principais: surpresa, medo e confusão. Pânico inicial. Com a mensagem oficial, passou pelas verificações de autenticação. Como isso aconteceu? Muitos acreditaram na falência iminente e começaram a tentar retirar ou transferir dinheiro. A questão talvez nunca será divulgada quanto de dinheiro foi sacado do Nubank por esse pânico. Essa corrida bancária, alguém levantar essa possibilidade de uma instituição financeira quebrar, isso provoca a corrida bancária. Esta divulgação é crime, prevista em lei. Revolta e desconfiança. Parte dos clientes criticou duramente a falha, visto que erros de comunicação desse porte afetam a confiança no banco e abrem brechas para golpes. Arranhou a imagem já está arranhada. Então é complicado isso. Alívio após desmentido. O próprio Banco Central confirmou a falsidade do aviso. Detalhe, o aviso não é falso. O aviso existiu. O conteúdo é falso, mas o aviso é verdadeiro. O conteúdo é falso. E o Nubank emitiu uma nota oficial esclarecendo que tudo não passou de um erro operacional pontual. Erro operacional pontual? Será que foi um erro mesmo? A gente vai entender um pouco mais a fundo isto, né? Quando nós analisamos os números, a questão de análise fundamentalista do Nubank, os números são fantásticos, excelentes. Existe até a possibilidade de, em poucos anos, o Nubank ultrapassar o valor de mercado do Itaú. É assim que está acontecendo. O Itaú levou 100 anos para ter um valor de mercado um pouco superior a 400 bilhões. O Nubank, em 13 anos, chegou a 300 e poucos bilhões. A continuar, em pouco tempo, o Nubank será maior do que o Itaú. Então, continuando aí. Quando nós analisamos esse gráfico em que mostra em verde a geração de receitas fantástica num crescente estratosférico e o lucro também. Então, um banco extremamente saudável quando se analisa as informações fundamentalistas. O preço das ações está bastante coerente com o lucro por ação.
A evolução do patrimônio é fantástica também. O Nubank esbanja saúde financeira. Se é que esses dados são todos realmente corretos, né? Ultimamente a gente tem desconfiado de divulgações. Não estou afirmando nada contra o Nubank. O que eu estou dizendo é muitas demonstrações contábeis que mostraram números lindos, maravilhosos. Passado algum tempo se descobriu que eram mentiras. Exemplo, lojas americanas com uma fraude gigantesca, quase tão grande quanto a fraude do Banco Master. O Banco Master e outros, né? Então, nós precisamos acreditar nas demonstrações contábeis e no parecer de auditoria, mas que já ocorreram erros, falhas e fraudes, sim. Quando você analisa o balanço do Nubank, está aqui os ativos também, números excelentes, fantásticos, passivo e patrimônio líquido também muito tranquilos, demonstração de resultado incrível, né? Nós temos aí no primeiro trimestre de 2026 um lucro líquido de 871 bilhões 431 milhões. É uma coisa assim fantástica. O crescimento é fantástico. Porque essa divulgação é feita dividindo os valores contábeis por 1000. Então aqui, centena, milhar, milhão. A coisa é incrível. Os números são próximos a 1 bilhão aí de reais, né? 871 milhões, quase 431 mil reais. Um lucro fantástico. Já tinha sido muito bom no ano passado, na mesma data base, 31 de março. Houve um crescimento muito grande de março do ano passado para março de 2026. Então, qualquer número que você analisa das demonstrações contábeis do Nubank são maravilhosos. Melhores do que muitas outras instituições financeiras. As demonstrações do Nubank são auditadas pela KPMG, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. A firma independente é responsável por examinar os relatórios do Financeira e as consolidações da controladora Nubank Holding para garantir a conformidade com as normas contábeis e regulamentações do Banco Central. O que a auditoria faz é gerar uma razoável segurança de que aquilo que está demonstrado nas publicações de balanços e demais peças de publicação são fiéis e de acordo com as normas contábeis. E isso a KPMG disse que estão. Você pode acompanhar as demonstrações contábeis e os pareceres independentes na página de relatórios financeiros. Detalhe, aqui um detalhe que eu achei interessante. Nas divulgações em português aqui no Brasil, tanto do ano passado quanto deste ano, não consta o parecer de auditoria. Eu precisei procurar na publicação nos Estados Unidos, já que o Nubank tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. E eu faço um destaque especial em relação à gestão de riscos do Nubank, em relação a risco operacional, risco de tecnologia da informação e risco reputacional. A reputação foi abalada. Que tipo de risco aconteceu? Foi o risco operacional, sub-risco humano, num detalhamento maior por malícia. Pode ter sido alguém por vontade própria, intenção de prejudicar a empresa, ter publicado isso. Tanto gente interna quanto externa. Qual a motivação? Então, como eu já disse, eu consultei as demonstrações contábeis no site Roxo 34RI, que são informações para investidores, e lá não consta o relatório de auditoria. Eu pesquisei mais ainda e encontrei o relatório de auditoria apenas na divulgação para os Estados Unidos, já que o banco ele tem ações emitidas em Nova York. Então, e nos pareceres, a KPMG está dizendo que está tudo bem, que não tem nenhum problema. Aqui está o parecer publicado nos Estados Unidos. Vocês podem pausar o vídeo para ver e realmente não há relato de nenhum problema. E algumas notícias que foram divulgadas essa semana. Nubank, Roxo 34, em liquidação. A pergunta, né? O próprio banco enviou alerta, por engano.
Desculpa. Como é que enviou um alerta por engano com essa informação? Uma informação que poderia ter quebrado o Nubank, mesmo que ele não tivesse problema nenhum. Uma corrida bancária quebra um banco em horas. Porque os bancos não têm o dinheiro disponível para devolver. O dinheiro de depósitos à vista e a prazo são utilizados na concessão de operações de crédito. Não há liquidez para uma grande corrida bancária. Então isso aqui é perigosíssimo, né? Atacar uma instituição financeira para gerar pânico na sociedade, e essa informação gerou pânico. É um crime grave no Brasil. O ato pode ser enquadrado em diferentes legislações, dependendo dos métodos e das motivações dos envolvidos. Se foi alguém interno que fez de propósito, algum empregado, algum prestador de serviço descontente com o Nubank, ou com o Nubank, pode ter acontecido. Agora, engano, desculpa. Isso não cabe nessa justificativa. Tentar colocar panos quentes nessa situação. Não cabe. Ninguém manda uma mensagem dessa por engano. A mensagem não foi o Nubank que mandou. Pode ter sido alguém de dentro do Nubank, alguém de fora. Agora, por engano, desculpa. Duvido. Não acredito nisso, não. Também situações ligadas a terrorismo, né? Crimes contra o sistema financeiro, condutas que afetam a credibilidade, a estabilidade ou o funcionamento do mercado financeiro nacional. Então, esta divulgação para o mercado se enquadra nesse crime contra o sistema financeiro. Poderia ter havido uma corrida bancária e literalmente quebrado o Nubank por falta de liquidez. Lembra, o dinheiro dos depósitos a prazo e à vista não estão totalmente disponíveis. Não há liquidez para se devolver os depósitos de todo mundo. Eu vejo o Nubank está numa situação ótima, excelente, crescendo. E talvez até algum dia tenha tamanho suficiente para comprar o Itaú. Para vocês terem uma ideia do crescimento. Então, qual foi a motivação dessa divulgação? Engano? Duvido. Duvido. Se foi alguém de dentro, deve ter ódio do Nubank para ter feito isso. Se foi alguém de fora, o problema é ainda maior, porque demonstra a fragilidade dos sistemas de controles internos e gestão do risco do Nubank. Se alguém conseguiu invadir, um hacker, poderia ter feito um estrago muito maior, mas a simples informação já é terrível. Crimes dessa natureza costumam atrair a atuação da Polícia Federal devido ao impacto na ordem econômica e na segurança nacional. A divulgação pelo próprio Nubank, o Nubank enviou uma notificação por engano, não acredito nisso. Por engano, não. Acredito que alguém do Nubank, por malícia, por estar com raiva da empresa, tentou prejudicar a empresa. Ou alguém de fora. Engano, essa justificativa para a sociedade, para acalmar a sociedade, ela é válida. Mas quem tem 2 neurônios fica com a pulga atrás da orelha. De novo eu falo, os números do Nubank são fantásticos. Eu projeto algum dia o Nubank comprando o Itaú, porque o crescimento do Nubank é muito maior em comparação ao Itaú, que é um gigante de 100 anos. Em 13 anos, o Nubank atingiu um valor de mercado que representa 75% do valor de mercado do Itaú Unibanco, que tem 100 anos. E o Pix ajudou o Nubank a crescer muito, isso não se discute. Então, esse fato caracteriza a ocorrência de um evento de risco operacional gravíssimo. Pode ter sido por erro, falha ou fraude, tanto interno quanto externo. Os 3 tipos são gravíssimos. Sem nenhum medo de errar, em minha carreira trabalhei com gestão de risco e controles internos em grandes instituições financeiras e participei da implementação do PQO, Programa de Qualificação Operacional, da antiga BMF, nas corretoras de títulos e valores imobiliários e mercados futuros. Mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre gestão de riscos em instituições financeiras.
Eu trabalhei com isso, eu estudei isso, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. É complicado. As causas podem ser as mais variadas possíveis. Precisa ser identificado se foi alguém interno do próprio Nubank, empregado, CLT, ou algum terceirizado do Nubank. Se sim, qual foi a motivação? Uma informação dessas poderia ter destruído a instituição. Se alguém interno, quais são as permissões e acessos de tal pessoa? Porque para alguém emitir uma informação dessas, tem que ter acessos e permissões. Falhou a questão de controle de permissões? Precisa ser investigado. Se alguém externo, o problema é ainda maior, pois demonstra fragilidade, estou repetindo isso, fragilidade do sistema de controles internos de gestão de riscos. Se foi alguém de fora, qual a motivação? E mais importante ainda, como garantir que isto ou coisa pior não venha a ocorrer, né? Qual a intenção? Houve queda no preço das ações do Nubank? Alguém pode ter operado vendido nessas ações e realizou lucro com uma momentânea queda na cotação dos preços? Ou algum concorrente que, com medo de uma potencial superação do Nubank, pode ter feito isso para... Mas eu acho difícil isso acontecer, né? Então, qual a motivação? Ou uma chantagem? Algum hacker chantageando o Nubank, dizendo, ó, eu fiz isso, eu posso fazer muito mais? Qual é a motivação? Voltando no que eu falei bastante aqui. Os números do Nubank, a análise fundamental do Nubank são fantásticos. Melhor do que muitos bancos grandes e gigantes. Eles estão num outro patamar. Mas qual a motivação? O que aconteceu neste caso do Nubank não pode ser tratado como um simples envio por engano. Este caso é gravíssimo e a Polícia Federal deveria ser envolvida nas investigações. O que aconteceu com o Nubank não é um erro tolo, um engano. É caso de polícia e Polícia Federal. Ok, pessoal? Eu confio no Nubank, sou cliente do Nubank, vou continuar sendo cliente do Nubank. Mas o risco foi gravíssimo e poderia ter quebrado o Nubank. Uma corrida bancária, e alguns anos atrás, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, tanto o Banco Central como o Conselho Monetário Nacional soltaram uma resolução falando o seguinte: na percepção de uma corrida bancária, o Banco Central pode decretar feriado bancário, impedindo todas as movimentações físicas ou digitais. O Banco Central poderia ter feito isso, se tivesse percebido uma corrida bancária. Mas eu acredito que a gente nunca vai ter a informação do quanto saiu de dinheiro do Nubank por causa disto. Eu creio que isso não será informado. Ok? Mas poderia ter acontecido isso com qualquer banco. Sim, poderia. Por isso que controles internos e gestão de riscos é tão importante. Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até o próximo vídeo e abraços!